Então, antes de ir à Noruega, os responsáveis da equipa, o meu treinador e eu, fomos consultar os horários e constatamos que entre a eliminatória do 100 metros e do 200 metros tínhamos pouco intervalo, tínhamos um intervalo só de 25 minutos, o que ia ser muito complicado para mim poder participar nas duas provas. Mas os responsáveis da equipa decidiram tomar uma decisão final só quando íamos chegar à Noruega. E quando chegamos à Noruega, os responsáveis da equipa e o meu treinador decidiram que eu ia participar nas duas provas porque era do maior interesse para a equipa participar nas duas provas. And in lane number 7, the 13-time Portuguese champion with the personal best as strong as 11:21, Loren Lorcas Basolo. No primeiro dia, eu tinha eliminatória de 100 metros. O meu objetivo passava para me qualificar na final dos 100 metros. E consegui, no fim, ganhar a minha eliminatória. O objetivo foi cumprido e já lá no fim havia um oficial que estava à minha espera para me levar diretamente na partida dos 200 metros. E naquela jornada o objetivo foi cumprido. Consegui me qualificar na final do 100 metros, fiquei bastante contente e foi uma satisfação para mim. No segundo dia, tinha a minha final do 100 metros. Ivan Sex, lane number 6 from Portugal, with a personal best of 11:21, the third time, 13-time Portuguese champion, Loren Lorcas Basolo. O meu objetivo era conseguir o máximo ponto possível para a nossa equipa. E no fim, consegui um segundo lugar, apesar de tentar sempre ganhar, conseguir dar 11 pontos à nossa equipa e foi uma satisfação para mim. Elia Gomes of Portugal. Participei nos 5.000 metros na segunda jornada, quando Portugal já estava a ter uma magnífica prestação. Tinha o quinto tempo à partida, fiquei em quarto lugar na meta. Evidentemente que poderia ter feito um pouco melhor, contudo creio que correspondia à expectativa que toda a estrutura federativa e também a equipa técnica que nos acompanhou depositou em mim, de maneira que creio que a minha participação individual acabou por ser bastante positiva. Ten times national champion for the Portugal, Anabela Neto. Relativamente à minha prova, acho que foi tranquila. Acho que sim. Analisando a start list, não estava posicionada assim numa posição muito favorável e com a vertente dos saltos verticais só temos direito a 3 nulos num concurso todo. O meu objetivo passou por não focar na marca das adversárias, mas em fazer um concurso limpinho. Acreditei que ia tirar vantagem nisso e assim foi. Fiz um concurso limpinho perto da minha melhor marca da época passada. Consegui posicionar-me ali a meio da tabela e não podia estar mais orgulhosa da minha prestação, porque senti que dei a melhor pontuação que me era possível a Portugal e ter contribuído para uma vitória coletiva só me pode deixar orgulhosa. In lane number 6 from Portugal, with 51:62, 10-time Portuguese champion, Katia Azevedo.
and the world star, 2 times silver medalist at the World Championships with a personal best of 18:08 from Portugal, Pedro Pablo Picaro. And the national record holder for Portugal with a personal best 69:55, Vania Silva. Em 1999 fiz a minha estreia e ajudei a equipa a subir à Primeira Liga, uma vez que no ano anterior eles tinham descido à Segunda Liga. Em relação à minha prova, os pontos que eu dei eram os pontos que era previsto ter dado. Foi uma prova bastante difícil, uma vez que eu podia ter alcançado uma melhor marca, mas pronto, foi aquilo que consegui. Imam Muslim in lane number 7 with a personal best of 23:01. Lorena Dorcas Basolo from Portugal. No 200 metros, o meu objetivo, obviamente, era também me qualificar na final do 200 metros. E, no fim, consegui um segundo lugar. E naquela jornada, o objetivo foi cumprido. Consegui me qualificar na final do 200 metros. Fiquei bastante contente e foi uma satisfação para mim. E no final da segunda jornada, nós constatamos que nós tínhamos uma grande vantagem nos pontos coletivos. E isso começou a criar na nossa cabeça que era possível, que nós podíamos ganhar. Mas para quem ia correr no terceiro dia, era também uma responsabilidade, porque os pontos de cada um eram muito valiosos. E eu, naquela jornada, era já a minha quinta corrida. E eu não queria ceder. Queria dar tudo por tudo, queria dar o máximo ponto para a nossa equipa. E esta prova da final do 200 metros foi a melhor desta competição para mim, porque consegui ganhar a minha prova do 200 e foi uma satisfação enorme, foi uma satisfação do dever cumprido. Estou aqui hoje convosco para vos partilhar um pouco da minha experiência na última Taça das Nações em 2019 que se realizou na Noruega, e foi nessa última edição que conseguimos finalmente voltar ao grande palco da Superliga. Queria partilhar convosco como é que me senti na minha competição. Obviamente que me senti um bocadinho nervosinha. Eu acho que todos os atletas numa grande competição, num grande palco, se sentem obviamente já suficientemente ansiosos. Claro que quando isso diz respeito a defender o nosso país, todos nós procuramos dar o maior número de pontos possíveis, fazer a nossa melhor prestação, quem sabe um recorde pessoal, um season best. Foi por isso com esse espírito que eu fui para a competição. Infelizmente não correu tal e qual como estava à espera, consegui um 6º lugar com a marca de 4:11. Gostava pelo menos de ter igualado o meu melhor numa Taça das Nações, que foi um 4º lugar em 2015, com 4:25. Não foi possível, mas felizmente que todos estiveram no seu melhor naquele dia e que todos juntos conseguimos alcançar o grande palco da Superliga. Representing Portugal with a personal best 7:89, Ivo Tavares. The national record holder for Portugal, Francisco Belo.
For Portugal, Evelis Veiga. The Portuguese champion, Irina Rodrigues. Competi no Campeonato da Europa de Equipas em 2019, no lançamento do disco feminino, e venho-vos falar um pouco sobre essa competição. O espírito com que entrei para a competição foi um espírito bastante positivo, animador, até porque é sempre uma honra representar Portugal, ainda para mais numa competição em que não me envolve só a mim, mas envolve todos os meus colegas, e seria bastante interessante ganharmos uma competição como esta. Em termos de ranking estava bem classificada. Lembro-me que havia uma lançadora esquerdina e com o vento de esquerda eu tive que redobrar a minha atenção para poder garantir a pontuação máxima, e esse objetivo foi cumprido, que me deixou bastante feliz. E como estava vento e frio, até me lembro que o resultado até foi também satisfatório. Começando pelo primeiro dia, era um dia de eliminatórias. Nós sabíamos que, essencialmente nesse dia, não podíamos falhar em termos de cometer erros pequeninos que às vezes nos causam um grande problema, por assim dizer. Não podemos fazer falsas partidas, ter muito cuidado em calcar linhas, ter muito cuidado em fazer nulos, enfim. Tudo aquilo que nos possa pôr um pouco fora da competição, nós temos que ter esse cuidado, evitar fazê-lo. E por isso o primeiro dia foi encarar aquilo como uma preparação para o que viria a seguir. As eliminatórias são sempre um momento de preparação, não só física, mas acima de tudo mental. E pronto, o dia foi um dia perfeitamente normal. Foi uma corrida de 100 metros bastante tranquila. Eu sabia à partida, pelas start lists que tivemos acesso previamente, sabia que ia ser uma série relativamente tranquila, só ia ter o turco, que estava num excelente momento de forma, e esse seria o principal problema, mas sabia que se ficasse a seguir ao turco, ou mesmo à frente do turco, mas pronto, se ficasse naqueles 2 primeiros lugares, que a passagem à corrida principal, à final, que era no dia a seguir, estaria assegurada. Pronto, dentro disto fiz uma prova bastante tranquila, não quis arriscar em nada, não me quis cansar muito, foi só controlar a partir do momento que sabia que, ao decorrer a prova, sabia que estava bem classificado, que estava nos 2 primeiros lugares. E após controlar isso, pronto, assim conseguimos garantir na parte dos 100 metros masculinos, que era onde eu estava a representar a seleção, conseguimos garantir a passagem à final, que era onde realmente as coisas importavam. Partindo para a final, que foi no dia a seguir às eliminatórias, logo no dia a seguir, engraçado que lembro-me perfeitamente, estava a chover durante o dia, esteve a chover, e eu tive a sorte na minha prova. Eu tive bastante sorte, a verdade é essa. Tive ali uns momentos bastante que me beneficiaram bastante. O primeiro foi esse, estar a chover no momento dos 100 metros, parou e fez sol. E o segundo momento também bastante, pronto, que me favoreceu bastante, por assim dizer, foi ver o turco no primeiro tiro dos 100 metros da final fazer uma falsa partida. Nós sabíamos que o turco à partida iria ganhar, pelos motivos lógicos, estava num excelente momento de forma, melhor do que eu, e estava a fazer marcas melhores. E pronto, nós sabíamos que tinha que assegurar o segundo, pelo menos, porque também ia ser um lugar bastante disputado. Tinha lá o holandês e tinha lá o eslovaco, acho que é eslovaco, o Volko, que também são dois atletas muito fortes, e o segundo lugar iria estar ali renhido entre nós todos. Pronto, o turco faz falsa partida, e eu tive bastante sorte, não só pelo turco ter feito a falsa partida, porque à partida o melhor teria sido, enfim, eliminado, mas também porque nesse mesmo tiro a minha partida tinha sido horrível, eu tinha ficado colado aos blocos, e aquilo foi quase como uma segunda oportunidade
a dizer-me, ok, agora tens que aproveitar isto, tens que agarrar isto, porque não vai haver outra. E o que aconteceu foi mesmo isso. No segundo tiro já consegui partir mesmo muito bem à frente de todos os outros. E depois foi uma questão de tentar aguentar-me o máximo à frente. Não é fácil, porque os outros atletas estavam num excelente momento de forma e eu já estava a decair um bocadinho por causa da época que tive. Uma época naturalmente com bastantes competições, já estava bastante cansado. Mas correu tudo bem, felizmente. Consegui aguentar-me à frente, consegui fazer uma prova bastante boa. Não interessava ali a marca, não interessava nada, era só a pontuação máxima para a equipa e o objetivo foi concluído, consegui ganhar os 100 metros. Fiquei muito satisfeito porque o apoio vindo de fora da equipa que veio connosco e também cá em Portugal, quem nos estava a assistir, foi um apoio bastante positivo, muito importante para nós estarmos bem, com a cabeça limpa e focados naquilo que íamos fazer. The next track event is the men's 200 meters in lane number 8 from Portugal with a personal best of 2070, Diogo Antunes. With a super time of 45:14, Ricardo dos Santos. From Portugal, André Pereira. Então, sobre a Liga das Nações, sobre o Europeu de Nações em 2019, o que eu posso dizer sobre a minha participação é que foi uma participação marcante por causa do espírito que foi vivido na competição. Competições como o Nacional de Clubes e um Europeu de Nações é sempre especial porque não estamos a competir só para nós mesmos. E foi mesmo esse o espírito que foi vivido lá no Europeu. E o que mais marcou foi uma das reuniões do presidente da Federação, em que nos disse que estava muita gente preocupada com o tempo que se fazia, o clima, que era de chuva e vento, e ele disse-nos que para nós não nos preocuparmos com isso e para focarmos apenas no que nós conseguimos controlar. E isso marcou muito porque eu estava realmente apreensivo em relação ao clima. Nunca tinha competido no verão com temperaturas tão frias e foi exatamente isso que eu fiz, foi pensar no que eu podia controlar e em relação à minha prova eu fui com esse pensamento na cabeça e a única coisa que eu podia controlar na minha prova era a corrida em si. Então foi isso que eu fiz, foi assumir a corrida desde o início, foi ir no ritmo que eu sabia que aguentava e que estava pronto para se houvesse algum ataque eu conseguiria responder. Eu tinha o quarta melhor marca da corrida, dos obstáculos. Consegui ser segundo. O primeiro tem menos de 13 segundos de recorde pessoal que eu e sabia que ia ser o adversário mais forte. E apesar de ele ter caído, quando ele cai, eu já estava demasiado atrás para tentar responder, para tentar tirar partido de ele ter caído. Não consegui, mesmo assim foi segundo, o objetivo foi cumprido. Eu fui para lá meio tocado, tive uma pequena lesão, uma pequena distensão na coxa e portanto não fui para lá no máximo da minha forma. No entanto, o espírito sempre foi o mesmo, de tentar competir e tentar desfrutar o máximo da prova e do máximo
daquela envolvência também. E, claro, aproveitar para correr lado a lado com os melhores atletas do mundo. O objetivo principal, esse seria sempre atingir a final, mas tendo em conta a condição física que eu estava, foi tentar aplicar tudo aquilo que tanto eu como o meu treinador treinámos durante a época e claro, dar o meu melhor e tentar trazer o máximo de pontos possível para Portugal. Felizmente correu tudo bem, consegui o apuramento, portanto tudo que surgisse a partir daí, independentemente da classificação, é claro, seria bastante bom. In lane number 2 from Portugal, Ricardo Lima. Na final, eu por acaso, e graças ao departamento médico da Federação Portuguesa de Atletismo, eu estava-me a sentir bastante melhor. No entanto, parti para a final com o pior tempo. Portanto, teria sempre como objetivo trazer o máximo de pontos possíveis, que era para depois somar a todos aqueles que o pessoal já tinha conseguido também. Apesar das condições climatéricas que se fazia sentir, porque estava bastante frio, bastante vento, estava alguma chuva, consegui arrecadar o 8º lugar, e posso dizer-vos que saí dali de cabeça erguida, porque com o sentimento de dever cumprido, porque tenho a certeza que dei o meu máximo, e lá está, tendo em conta tudo aquilo que se tinha passado, não é? Toda aquela situação da minha lesão, saí dali com o sentimento de objetivo cumprido. In lane number 6 from Portugal, Daniela Amaro. Portuguese team, Carvalho, Arturas, Nascimento, Santos. Eu participei nos 4 por 100 metros, no primeiro percurso. Essa prova foi no final do primeiro dia, onde as coisas estavam a correr bastante bem, acima do que é expectável, e isso fez com que fosse criada uma pressão adicional à estafeta de 4 por 100. Nós tínhamos uma boa equipa, sabíamos isso, que éramos favoritos a uma vitória ou aos lugares cimeiros da classificação, e esse era o nosso objetivo, ou seja, ficar no mínimo no top 3. A prova não foi nada fácil, porque lembro-me que estava muito frio e muita chuva, e depois atrasou um bocado, e eu, como estava a fazer o primeiro percurso, tive algum medo de deixar cair o testemunho ou na partida dar falsa partida. Mas com o espírito da seleção e o espírito da estafeta de 4 por 100, já nos conhecíamos a todos, uns aos outros, já não era a primeira vez que trabalhámos todos juntos. Acho que isso serviu para nos motivarmos, aliado à classificação da seleção, para que obtivemos uma participação extremamente positiva. Falando em termos individuais, para mim não correu muito bem, eu estava muito cansado, fiz um percurso um bocado fraco, valeu-me o esforço e a dedicação dos meus colegas e estiveram mesmo muito bem, o Fred, o Diogo Antunes, aí no fim o Delvis. Foi uma experiência agradável, claro que tive medos em questões de receber o testemunho, correr bem, mas acho que no fim tudo correu como esperado. Nós fizemos o melhor possível como equipa. O tempo não estava lá muito bom na altura, estava a chover, o piso estava escorregadio, mas fizemos o melhor e demos o nosso melhor. Acredito que a equipa em si esteja contente pelo ato feito. Ficámos em segundo, perdemos só com a seleção da Turquia, que tinha uma boa seleção,
e que foi uma participação bastante positiva e que permitiu que a Seleção Nacional fechasse a primeira jornada em primeiro lugar, com alguns pontos em relação ao segundo classificado. E foi uma estafeta que acima de tudo marcou pela união, marcou por nós termos acreditado até ao fim. Já quando acabei a minha final, fui diretamente na Marquesa do Físio para tentar recuperar, quando as minhas colegas do 4% estavam já a aquecer. E para mim, queria me focar na recuperação, porque a prova do 4% é uma prova que traz um pouco de ansiedade, porque um pequeno erro pode ser fatal. In lane number 5, Portugal, Duarte, Basolo, Barbosa, Lorenzo. E quando fomos na prova, conseguimos ganhar a nossa eliminatória com o tempo que estava, frio, chovia. Conseguimos também correr nas casas do 44 segundos e no geral foi um terceiro lugar e foi uma satisfação para nós. Posso dizer que a equipa era bastante nova, não tivemos muitos treinos juntas, mas mesmo assim conseguimos fazer com que a equipa chegasse bem classificada, que ficasse bem classificada e conseguisse os pontos suficientes para que a equipa ascendesse à Superliga. Ou seja, foi bastante gratificante, o objetivo foi cumprido, mais uma vez, e de modo geral foi uma sensação super boa. A prova da estafeta correu bem. As transições podiam ter sido melhores. Na minha opinião, podíamos ter feito recorde nacional, mas de qualquer maneira a marca também foi muito boa. Adorei fazer a estafeta com as minhas colegas de equipa. Elas são atletas e pessoas incríveis. Nós ficámos em primeiro da nossa série e em terceiro do geral, que eu acho que foi um bom contributo para a equipa.